Já perdi a conta de qual bloco que é esse, no programa que era para ter 3 blocos, eu não sei mais se é o quarto, se é o quinto. Eu sei que provavelmente não será o último, porque nós temos aqui o cara que mais fala na história da Web TV. Agora vocês vão... É agora que eu vou encher seu saco, maluco, porque eu sei que sua opinião que vai ser polêmica e eu vou ser contra ela, tenho certeza disso. Porra, Vamos falar primeiro sobre a semana antes do jogo contra o Sport, depois de um jogo contra Curitiba e Internacional. A gente estava motivado para o jogo contra o Sport, a gente estava animado, né? Crista alta, peito erguido mesmo, mas toma esse baque aí, né? Foi bom a semana do jogo contra o Curitiba, o Galo praticamente atropelou o Curitiba lá, mandou no jogo. Não ganhava desde 2006. Não ganhava desde... Não, 2006 ganhou lá na Série B, na Série B, mas pela 2004. Série A fazia não sei quantos anos, 14 anos eu acho, uma coisa que assim. 2004. E o Galo atropelou o Curitiba lá, fez mandar o melhor futebol, né? Voltou aqui contra o Inter, também um jogo que era pro Galo ter metido uns 3-4, acabou que... 3-4 no primeiro tempo. Primeiro tempo, né? Engoliu o Inter, né? Acabou que tomou um pouco de pressão, depois tomou o gol, mas conseguiu atrás do resultado. Foi pra uma semana boa, achei a semana do Atlético boa, até o pessoal mesmo frequente CT, você também tá lá mais vezes que a gente, você pode falar que o clima lá tava bom, tava ótimo pra esse jogo e ninguém sabe o que aconteceu, o time do Galo entrou daquele jeito, ficou com -1 com 12 minutos e deu o que deu. O placar do Corinthians teria afetado o Atlético, porque o Atlético ganhou do Inter e o placar não afetou o Corinthians contra o Goiás. Então eu não acredito que o placar do Corinthians minutos antes tenha afetado o rendimento do time. Tava animado pro jogo, meu filho? Tava fazendo conta na calculadora, o Corinthians perde esse, a gente ganha. Tava animado demais. As vitórias contra o Coritiba e contra o Inter deram uma renovada, né? Porque antes vinha daquele empate contra o Joinville, depois o time reagiu, não só conseguiu ganhar, mas recuperou um pouco daquele bom futebol do primeiro turno, contra o Inter e contra o Coritiba. Depois contra o Sport foi uma decepção, né? Mas não sei se, acho que não, essa derrota pro Sport... A gente não tem que fazer dela o fim do campeonato e um desastre, né? Apesar que foi muito ruim para as pretensões do Atlético, mas o campeonato do Atlético não condiz com aquele resultado. Não foi um acidente, né? Claro que foi o resultado dos erros do time, mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Foi regra, né? Foi uma atuação fora do que... dos passos. Mas é a segunda goleada em praticamente um mês, né? Exato. Mesmo os jogos ruins do Atlético, esses dois destoaram. Acho que o Santos e agora, ontem contra o Sport, né? Ontem domingo, para quem for ver depois. Que o cara tá assistindo em 2017, ontem, foi domingo Sport. Pois o empate dos resultados que desagradaram, assim, de forma geral, e deram aquela molhada no chope do Galo, foram os piores. O do Joinville, o Galo teve na frente, foi a sensação do empate, aquele empate um gol de derrota, mas não foi uma atuação, assim, desastrosa, teve muita porrada, o juiz deixou rolar. Só porrada, né? Agora, esses dois jogos, eu acho que foram desastrosos mesmo. Analisando os jogos, não tem o que explicar, né, velho? Não tem condição de ser psicológico. O Inter era pra gente ter engolido ele no primeiro tempo com uma goleada histórica. E foi legal do Inter, porque quando o Galo meteu o segundo gol, parece que o Inter acordou e veio pra cima e deu pra ver que o Galo, inclusive, tava segurando a pressão, tava, né, aquele negócio psicológico. A reação do Luan, que a torcida admirou muito, foi de guerrear mesmo no jogo, no final, quando o Inter pressionou e tentou tomar a ponta do Galo. Acho que o Luan nem fez falta contra o Sport, porque todas as jogadas do Sport foram do lado de cá, do lado esquerdo. Pois assim, você viu no meio da semana um time mostrando que estava entendendo a importância de cada meio ponto para o campeonato. E agora no domingo, não que fosse fácil, mas do jeito que foi, sem explicação. E o Caio falou algo interessante, ele falou que não pode ser, essa derrota não pode abalar o time, não pode ser o fim do campeonato, porque foi assim com o Celso Roth em 2009, a gente perdeu as últimas 5 partidas, né? Ficamos de fora da Libertadores, então levantar a cabeça agora, porque depois do jogo a gente quer matar todo mundo, né? A gente quer destruir a cidade do Galo, ninguém se presta, ninguém serve pro Galo. Tem um amigo meu que fala que a gente está numa fase joga a toalha, pega a toalha, joga a toalha, pega a toalha. E tá assim durante o segundo turno todo. A torcida do Galo, assim, a gente está colocando uma pressão de vários anos, né,
nas costas do time, do treinador, do presidente, mas o lado positivo disso é que eles deram motivo para a gente acreditar que está muito próximo, né, um título. Já é a segunda vez em 2 anos que a gente chega próximo desse jeito, com condições. E então, assim, eu acho que a ansiedade da torcida que tem fundamento, mas a paixão às vezes e a ansiedade mesmo pelo título faz a gente ser um pouco irracional, né, velho? É interessante que a torcida do Galo não aceita vice-campeonato mais. Assim, exato, não é? Mas isso é um bom resultado. Antigamente a gente via derrota como uma coisa ou normal ou uma vitória como uma chance de escapar do rebaixamento. Agora uma derrota pra gente é absurdo e a gente fala, a primeira frase todo mundo fala, o time que quer ganhar título não pode. Então assim, foi até já mudou no Facebook hoje, quando comemorava a Sul-Americana, era pra gente era... Nossa, aquela teoria do terceiro colocado comemora mais do que o vice. E a gente está nessa fase, para o contexto histórico do time, em 2, 3 anos, o que a gente já ganhou e o patamar que a gente está, a cobrança da torcida, eu vejo como um bom sinal. Foda é perder a chance, né, de, mais uma vez, ficar difícil, mas... Se eu não tivesse acreditado, eu não teria ido a jogos históricos. Você foi nesse aqui, ó? Claro, eu tava do seu lado lá filmando. Não, nesse aqui eu não fui não, garoto. Qual que é esse? Galo e Corinthians. Você tava do meu lado e você bebeu pra caramba. Então, não foi esse que você gravou pra quem tem fé? Não, foi no Flamengo. Esse o Centim foi. Ah, tá. Então, esse aqui, pra me contar a história porque que eu não tava, eu preciso de 3 horas de programa. Eu não tava do seu lado, mas eu tava. E é um dos que eu não me arrependo de ter acreditado. Quando o Corinthians abriu 1-0 aqui, você achou que ainda dava? Eu já tava lá, né, velho? Não, mas de coração, você achou que dava? Não achava. Racionalmente, a sensação é de hoje. Racionalmente, não dá. É a mesma sensação de hoje. É a mesma sensação de hoje. O primeiro gol, tendo poucos minutos para meter 4. Amarelo também, ele não tava. Aviões fazendo barulho. Caramba, não fizeram 1-0, então os caras... Sensação... Quando você ouviu o Corinthians comemorando a vaga, é a mesma de hoje, né? Só que aí, 2 minutos depois, o Galo foi pra cima. Já, se não me engano, foi o Luan que a bola passou perto. Eu falei, opa, o time não. Gol de cabelinho. O time não abaixou a cabeça. Foi do Luan. Aquele gol de cabelinho. 2 minutos depois, se não me engano, o Luan fez uma jogada e a bola passou perto. Aí, pô, o time não abaixou a cabeça. Pelo menos não sentiu o baque. Aí foi quantos minutos depois que o Galo empatou? 5 minutos depois? Foi pouco tempo depois que o Galo empatou o jogo. O Guilherme destruiu. Não lembro de absolutamente nada. Acho que a gente tem que se apegar a essa história recente, vencedora do Atlético. O Galo tá vacilando agora, né, nesse brasileiro, talvez fique sem o título, mas não é o fim do mundo não. A gente sabe que para se manter no topo é preciso continuar fazendo essas campanhas. E falar que acreditou depois que já acabou é fácil, né? Tem que acreditar antes, quando o time precisa. Inclusive, né? ontem eu fui até massacrado hoje no Twitter, entre aspas, assim, porque eu comparei essa nossa fase hoje Manchester City. Com o Manchester City. Com você lembra aquela época que a gente assistia em 2012? Eu, você e Rafael Bruno, lá no Padre Eustáquio ainda, assistia aquele vídeo do Manchester City e falava, porra, imagina o Galo ganhando um título desse jeito. Eu falava assim, imagina se... E o Manchester City chegou, faltando 6 rodadas para acabar o campeonato, 8 pontos atrás. Eu até acho que são situações diferentes. Situações diferentes, ó. Eu assistia um vídeo do City assim e falava assim, pô, tomara que um dia o Galo ganhe um título emocionante. Hoje eu fico até com dó do City. Você se arrependeu já? Com dó do City quando eu já vejo... se arrependeu de ter pedido para ser emocionante? E antes do jogo contra o Olímpia final, eu saí de casa, eu tava super tranquilo esse dia, tinha certeza que a gente ganhava, mas quando eu assisti esse jogo antes de sair de casa, eu chorei pra caramba, que eu falei, pô, não pode ser sofrido desse jeito hoje. E foi. Vamos parar de pedir jogo emocionante? A cachorrada tá latindo, quer dizer então que a gente precisa encerrar esse bloco só pra dar uma água pra cachorrada e a gente volta no próximo bloco aí. Valeu!